só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me em tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, descendo à destra de Deus, breve virá nas alturas, descendo em nuvem do céu. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me em tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Graças a Deus. Ainda 196. 196. Dá ré, deixa eu ver. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, bem forte. Precioso pra mim, precioso pra mim. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é
eternamente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, coisa maravilhosa é adorar o Senhor, né? Quando a igreja começa a louvar o Senhor, o Espírito de Deus se manifesta, né? Glória a Jesus. Eu quero cantar com a igreja na 187. Aquele que quer estar mais perto de Deus vai adorar o Senhor nesta noite. Dá Fá maior para mim, por favor. Fá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim Deus braços dão. Bem forte. Nas trevas vou, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alça padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, no céu com serafim irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a postar-se de pé. Nós vamos estar lendo o Salmo número 15. E posteriormente vamos estar dobrando nossos joelhos, vamos estar orando, né? Como sempre temos feito todas as terças-feiras, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura participativa. Salmo número 15. Glória a Jesus. Quantos encontraram pode dizer amém? Então vamos estar lendo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Vamos todos ao versículo número 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente, quem faz isto nunca será abalado. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos estar orando, como sempre nós temos feito em todas as terças-feiras.
Graças a Deus. Amém, irmãos? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Aberto está pra tua voz ouvir. Vou pra te servir. Fala-me suave, fala com muito amor, vencedor Pai, livre te hei de pôr. Fala. Tá dando microfone isso, tá dando microfone. Ouvir tua voz e neste meio. Graças a Deus. Amém, irmãos? Tá dando microfonia aí, ô irmão? Dá um jeitinho de tirar essa microfonia que está muito baixa um pouquinho aí, que eu acho que melhora. Tira o grave um pouquinho, né? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos nessa oportunidade dar bem-vindo aqui aos irmãos, né? Antes queremos aqui justificar a ausência do pastor Odilon. Ele foi convocado pelo pastor presidente da nossa convenção para estar em uma reunião em São Luís de Montes Belos hoje à noite, né? Há um processo de uma transição. O pastor Amadeus está sendo jubilado e está passando o trabalho às mãos do pastor, que é o filho dele, né? E é um cerimonial hoje. O pastor está acompanhando a mesa diretora do Estado naquele processo de transição. Então, a razão dele não estar aqui nessa noite, né? Queremos dar bem-vindo aos irmãos. Se porventura das nossas congregações, alguém que está conosco, nos visitando do campo de Itapuranga, temos alguém? Eu peço para colocar de pé, das nossas congregações. Temos? Não temos? Muito bem. De outras igrejas, estou vendo o irmão Cícero. Peço ao irmão Cícero para colocar de pé, a esposa que estão conosco. Demais irmãos de outras igrejas, temos alguém? Eu peço para colocar de pé. Qualquer outra denominação, vamos saudar bem-vindo. Bem-vindo, irmão Cícero, Deus abençoe, viu? Sempre está conosco aqui, é sempre bem-vindo. Pessoas amigas, temos alguém que não pertence a nenhuma outra igreja evangélica, veio estar conosco, né? Temos alguém? Não temos? Irmãos que estavam de viagem, há dias não vêm à igreja, a trabalho, a passeio, né? Temos alguém? Eu peço para colocar de pé. Não temos? Pois bem, nós queremos dar bem-vindo aqui aos pontos, né, como sempre tem feito, sabendo hoje que, devido à chuva, né, na verdade, muita gente não deu conta de vir à igreja hoje. Mas vamos dar bem-vindo, como sempre fazemos aqui nas terças-feiras. Lá da Vila Odete temos alguém? Pastor Reginaldo, não está, mas irmão Edson, demais irmãos da Vila Odete. Peço para colocar de pé. Muito bem, Deus abençoe os irmãos, né? Lá do Morada Nova, Antônio Tereza, cadê o irmão Antônio? Aqui, demais irmãos do Morada Nova, peço para colocar de pé. Está aí também, muito bem, Deus abençoe. Conjunto de Fraternidade, o pastor Alceu ligou, mas está aí os demais irmãos, eu peço para colocar de pé. O pastor Alceu ligou que não daria conta de estar aqui hoje, né? Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Irmão Genoir, do setor comercial, demais irmãos do setor comercial, peço para colocar de pé. Muito bem, muita gente, hein? Deus abençoe os irmãos. Parque Alvorada, irmão Wagner. Demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem, Deus abençoe. Setor Veredas, irmão Vardim de Brito. Não está aí, mas os irmãos do setor Veredas, cadê os irmãos? Muita gente, hein? Muito bem. Vamos dar bem-vindo aos irmãos. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Hein?
Alto Refúgio, muito bem. Pula o Alto Refúgio, né? Pastor Rodetino. Todos os demais irmãos do Alto Refúgio, por favor. Muito bem. Vamos dar bem-vindo aos irmãos agora. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Quero dar bem-vindo ao irmão Vicente, né? E a irmã Divina. Cadê a irmã Divina? Está aqui, né? São irmãos nossos aqui, né? Esses irmãos muito nos ajudou aqui em Itapuranga. O irmão Vicente com o violãozinho, a irmã Divina, eles cantando por aí, né? Muito nos ajudou nos trabalhos de evangelismo aqui em Itapuranga, né? E eu falei para o Vicente, será que dia que ela vai trazer a carta de mudança, né? Que dia? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu sei que é o desejo dele. E é bem-vindo, viu, Vicente? É bem-vindo. Vamos dar bem-vindo aos irmãos? Bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Abençoe a irmã Divina. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é ouvir do que falar. Mas tem dia que não tem jeito, né? E hoje o pastor Dilon me ligou pela manhã e disse, olha, eu não vou estar aí hoje à noite não, tá? Tá bom, pastor. Quando ele fala assim, eu já sei o que é, né? E de imediato a gente fica preocupado, né? A preocupação da gente trazer uma palavra à igreja. Embora a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor Jesus, né? E nós não temos realmente palavras de nós mesmos para que possa estar trazendo uma edificação, consolo, até mesmo uma exortação à igreja. Mas quando olhamos para a palavra, nós temos algumas recomendações bíblicas e que na verdade serve para a nossa trajetória espiritual, né? Que nós temos uma trajetória espiritual, uma norma, a doutrina bíblica, e que cada cristão tem que trilhar por ele para chegar ao seu alvo desejado, né? Então, na verdade, não adianta às vezes ficarmos cocheando entre dois pensamentos, mas temos um estatuto, né? Eu até disse, nós tivemos uma determinada reunião, e naquela reunião, um determinado pastor disse, olha, nós precisávamos criar um estatuto, ou uma cartilha, ele até usou essa expressão, uma cartilha, de regimentar a igreja, porque a igreja aqui de um jeito, ali de outro, a gente falou, irmão, nós já temos, né? A sua palavra foi tão infeliz, nós já temos a Bíblia, né? Não precisamos de mais nada, a Bíblia é que rege a nossa conduta, né? Ela é que rege. E é o que nós vamos estudar então, nada de novo, é a palavra de Deus, você tem a Bíblia em suas mãos, nós vamos discorrer aqui alguns versículos, e os irmãos podem permanecer assentados como estão, e eu quero ler 2 Tessalonicenses, eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e eu quero ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Está escrito assim: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos movais facilmente. Em outra versão diz, perturbeis, não é? Tendo o vosso modo de pensar, nem vos assusteis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Eu quero dar um título a essa palavra, nessa oportunidade: o perigo de sermos enganados. O perigo de sermos enganados. Quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica, combatendo, quem sabe alguns até mesmo cristãos, ou seja, os judaizantes da época, combatendo quanto à vinda do Senhor Jesus.
Porque nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo, eu creio piamente, os últimos dias da igreja na face da terra. Parece que tudo quanto nós olhamos, aquilo que Jesus falou, que iria acontecer antes da sua volta, já está acontecendo. Agora, nesse caso aqui, quando o apóstolo Paulo advertia aos crentes de Tessalônica, alguém que estava já naquela época, isso há quase 2000 anos atrás, duvidando da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo se acha necessário escrever aos irmãos, aconselhando aos irmãos a respeito do encontro, da reunião, e que pelas divergências da época, eles não viessem ficar perturbados, eles não viessem se mover facilmente daquilo que realmente eles estavam fundamentados. Porque se nós analisarmos hoje, eu creio piamente, e a igreja está vivendo dias difíceis de conversão. Eu não sei se os irmãos estão percebendo isso, não é? Eu lembro muito bem, na década de 80, nós realizávamos alguns trabalhos, e qualquer movimento chamava a atenção do povo. Nós éramos bem menos jovens na época, nós realizávamos alguns cultos. Está aqui o pastor Sérgio João Camargo, que foi líder de jovens, sabe disso. Um sonzinho muito precário, muito difícil, mas nós parávamos a rua da cidade, o povo parava para ouvir, as pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Mas hoje, parece que nada chama atenção, não é? Movimento, grandes festas, grandes movimentos, mas não há conversões. Exatamente isso aqui, a dúvida. O povo tem sido levado por, realmente enganando uns aos outros, né? E já duvidando a si mesmo, duvidando da própria salvação de si mesmo, desacreditando até que Cristo não vai voltar. Outro dia eu conversava com o irmão e disse: olha, tem um irmão aqui na igreja, ele é obreiro, eu queria até saber. Eu falei, quem que é? Eu falei, não vou te contar não. Ele falou que não acredita que Jesus vai voltar mais não. Eu falei, irmão, então está perdendo tempo. Não sei se ele está aqui dentro, e se tiver, está perdendo tempo. É obreiro. Ele falou, um obreiro, falou, me contou, um obreiro falou que não acredita que Jesus já não vai voltar mais não. Eu falei, então está perdendo tempo, irmão. Ele está perdendo tempo. Agora, se naquela época o apóstolo Paulo precisou combater isso aqui, imagine hoje. A dúvida tem pairado sobre a mente das pessoas, não é? E muitas pessoas têm sido enganadas. O perigo de sermos enganados é exatamente o tema dessa palavra. Muitas pessoas têm sido enganados. De que maneira? Pelo comportamento, pelo modo de viver, pelo proceder. Se nós analisarmos, Deus é categoricamente exigente. Se nós analisarmos o seguinte: o propósito de Deus para Israel era que todas as nações fluíssem ou fosse para Israel por amor do santo, o Deus de Israel, que Israel fosse fiel a Deus e que ele trilhasse realmente as leis, os estatutos, guardasse realmente os estatutos, e que todas as nações vizinhas olhassem para Israel e vissem: esse povo é diferente, o Deus deles é diferente. O desejo de Deus era esse, mas Israel falhou, olhando para as circunstâncias, a adversidade, desviaram dos caminhos do Senhor, para ser mais sucinto, desviaram. Israel desviou dos caminhos do Senhor, e Israel foi rejeitado por um período de tempo, porque Deus não rejeitou Israel para sempre. Na verdade, Deus, por um período de tempo, é onde Deus realmente cumpre, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome.
Então, na verdade, nós corremos também o mesmo risco hoje. Deus conta comigo, Deus conta com você, e nós não podemos deixar a ser levado. O quanto isso é sério, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3. Alguém questionando Pedro também a respeito disso. Abre aí a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3. Veja o que Pedro diz aqui, ó. Amados, está escrito aí, ó. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Esta é a segunda. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Com isso aqui, Pedro está advertindo que pensamentos impuros, pensamentos imundos, pensamentos negativos podem surgir na nossa mente. Isso acontece com você? Tem os maus pensamentos? Tem, irmão Letinho? Tem. Não, acho que não tem um crente para dizer, eu não tive um mau pensamento hoje. Tem alguém aqui que não teve um mau pensamento hoje? Pastor, irmão, acho que não teve um crente que não teve um mau pensamento, ou quem sabe uma palavra que influenciou. Mas Pedro aqui faz uma advertência. E se nós vamos sequenciar aqui para chegar ao nosso querido, quero vos lembrar das palavras que primeiro foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Se nós voltarmos atrás, nós vamos lembrar de alguns irmãos, e que na verdade viveram e foram extremamente zelosos. Foram extremamente zelosos pela obra, pela palavra. Eu sei que alguém pode exatamente lembrar que se eu claro, não vou falar, mas eu conheço alguém, você também conhece, e que foram zelosos, mas com o passar, os maus pensamentos, as influências, deixaram ser levados, e hoje estão vivendo nas suas próprias concupiscências, e muitos deles já desviados mesmo, longe dos caminhos, no pecado, já na prostituição, na bebedice, na jogatina, longe de Deus. E daí a pouco eles começam a escarnecer, dizer mal, questionar. E Pedro diz aqui, ó: sabei primeiro que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Paulo escreveu que amontoariam doutores para si, segundo o desejo do seu coração. Que os últimos dias os homens sofrem comichão no ouvido, para não ouvir a palavra. Mas louvamos a Deus pela igreja de Itapuranga. Que Itapuranga Deus tem preservado. Pastor, para que o senhor está falando isso? Como preventivo, irmão. Existe um ditado popular por aí que prevenir é melhor do que remediar. Para quando surgir, nós já estarmos, o antídoto já foi aplicado, nós já fomos vacinados pelo Espírito Santo de Deus, que naquele momento vai nos lembrar, para que nós não venhamos a dar vazão àquilo, deixar entrar na nossa mente, no nosso coração. Eles vão se tornar escarnecedores,
Veja bem, muitos deles, segundo as suas próprias consciência, e aí eles começam a escarnecer, dizendo: olha, onde está a promessa de vocês? Isso aqui foi dito há quase 2000 anos atrás. E no dia que estamos vivendo hoje? Eu estava comentando essa semana com os irmãos e fazendo uma análise, o seguinte: o Gerson Júnior diz assim, que o mundo é mundo de uns 50 anos para cá. Eu não sei onde que ele arrumou isso. E eu estava analisando que é mesmo. Eu estive essa semana, sexta-feira, visitando, acho que o Moisés nem está aqui, eu estive na casa do pai do Moisés, lá na roça, e as irmãs foram lá para o quintal de Jabuticaba, e eu fiquei conversando com ele, e comecei a conversar com aquele homem, e nós devemos ter conversado uma meia hora ou mais um pouquinho, né, Julimar, aquele dia. Tanta experiência que aquele homem contou, lição de vida, o sofrimento, do jeito que era isso aqui. Alguém que morava próximo a Jaraguá diz: vou para o sertão, 2 dias de lombo de burro para chegar aqui no Santo Antônio, naquela época. Então, na verdade, as coisas se evoluíram muito daquela época para cá. Evoluíram muito. Se naquela época as pessoas já questionavam, ainda eminentemente, no ano 60, no ano 70, alguém já, depois de Cristo, alguém já estava questionando: cadê a promessa de vocês? Cadê? Jesus não falou que vai voltar? Lá em São João 14, versículo 6 diz, a partir do versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, é a promessa, estarmos com Ele. E aí as pessoas começam a dizer: aonde está a promessa de vocês? Cadê? Existe alguém que já marcaram o dia de Cristo voltar? E agora parece que tem umas pousadas em Alto Paraíso, que no dia 22 de dezembro, dia 21 de dezembro é a data, né? É isso mesmo? É dia 21? Está marcado a volta de Jesus dia 21 de dezembro. Está marcado a data. Diz que só vai escapar quem estiver lá. As pousadas lá estão tudo reservadas, né? As pousadas lá estão super lotadas. Alto Paraíso, conheço a cidade lá, né? As pousadas lá já tem reservadas, já quase ano atrás, já está tudo reservado. As pousadas estão lotadas, só vai escapar quem estiver lá. Jesus está voltando no dia 21 de dezembro. E até nós rimos esse dia para trás, que alguém marcou o casamento para o dia 22. Falou: então você não vai casar, que dia 21 é arrebatamento da igreja. Mas Jesus não falou o dia, irmão. Jesus não falou a hora. E Pedro esclareceu aqui, exatamente nesse texto aqui, ó, quando alguém realmente questiona onde está a promessa da sua vinda. Desde que nossos pais dormiram, está escrito aí, ó, alguém que desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito desde o princípio da criação. É mesmo, irmão? É desde o princípio da criação, está tudo do mesmo jeito. Quando Deus criou, o homem era perfeito, sem pecado. Deus chegou a avisar: por se multiplicar a iniquidade, o que, irmão? O amor de muitos esfriaria. Como uma pessoa pode questionar aqui que as coisas estão do mesmo jeito? Paulo advertiu que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. E nunca esteve tão difícil para dirigir, para conduzir o povo. Louvamos a Deus por Itapuranga. Mas a gente vê ao nosso redor, ao nosso bem próximo, as dificuldades que os pastores estão enfrentando para conduzir a igreja, trilhar um caminho certo. Existem muitas, como questionou aqui. A Bíblia não diz quem questionou. Pedro responde dizendo assim, ó, quando ele diz: desde que os nossos pais, desde o princípio, as coisas, desde a criação, permanecem do mesmo jeito. E ele diz que, aí Pedro responde: e eles, de propósito, Pedro,
pelo Espírito Santo de Deus, via aquela simplesmente como uma afronta. E hoje eu creio também que muitos desses que levantam questionando é simplesmente para afrontar. Porque lá no fundo ele crê, ele sabe que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem o comando de todas as coisas nas suas mãos. Pedro aqui diz, eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus, terra, e que foi tirada das águas, do meio das águas subsiste. Aí Pedro diz, por estas coisas também pereceu o mundo de então. Por que Pedro diz aqui, olha, aqueles, ou seja, o povo antediluviano, pereceu exatamente por não acreditarem. Noé pregou, Noé falou, Noé avisou, diz, olha, Deus vai destruir. E Pedro aqui adverte, olha, por esta causa, por este motivo, o povo pereceu, porque eles não deram crédito. Irmãos, eu gostaria que você parasse agora, desse vazão ao seu pensamento, e pensasse assim, se Jesus tivesse voltado ontem, imagine bem, que jeito estava o mundo agora? Que jeito estava essa igreja agora? Será que a chuva tinha impedido alguém de estar aqui? Não tinha, irmão, porque estavam desesperados à procura de alguma coisa que pudesse. Os desviados estavam arrancando o cabelo, deitados, chorando. Eu creio que havia lágrimas nesses corredores aqui, de gente chorando. Não tinha espaço para ninguém aqui se Jesus tivesse voltado ontem, porque eu sei que Itapuranga hoje tem um número muito maior de desviados do que a própria igreja hoje. Se nós formos analisar, tem um número muito grande de desviados. Dentre todas as denominações, tem um número muito grande de desviados. Pedro advertiu, diz, olha, o povo antes de hoje pereceu porque não creram. Veja bem, vamos prosseguir. Aí ele diz, pois estas coisas também pereceu, nós já falamos, pois essas coisas pereceu, o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio, mas, aí ele diz agora, mas os céus e a terra que existe agora, aqui ele está dizendo para aquele que não crê, aquele que está duvidando, perguntando a respeito da volta de Jesus, ele diz, olha, mas agora, os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, é a mesma coisa que Pedro estivesse dizendo especificamente, esclarecendo, você, olha essa terra aqui, olha o céu, olha tudo isso aí, isso aqui está reservado, né? Isso aqui está reservado, tem se guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Como aqueles antediluvianos ignoraram a situação e pereceram, o céu que agora existe pela mesma, a terra e o céu que agora existe pela mesma, estão reservados. E aí ele prossegue dizendo assim, aí diz, mais amados, ele usa até uma expressão carinhosa, né? Mais amados, não ignore isso não. Não ignoreis uma coisa. Aquele que diz, olha, Deus é eterno, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. É o que diz o profeta Isaías. Um dia para o Senhor, ele diz um dia, é o que diz aqui Pedro, um dia. Para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Ele não faz diferença. Para Deus, a morte do seu filho foi ontem. Porque Deus não precisa de calendário. Deus, Ele é eterno. Os 3 atributos de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele está aqui para contemplar o nosso coração, a nossa adoração, receber o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite. Não ignora isso não.
Nós estamos vivenciando hoje. A Bíblia diz assim, é o que a Bíblia diz: a nossa salvação está agora. A nossa salvação está agora mais perto. Mais perto. Por quê? Está mais perto. Porque ao longo dos anos nós temos aqui crente de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de fé. Mas tem alguém que aceitou Jesus ontem, hoje, por exemplo. Nós tivemos aqui, eu vim mais cedo para a oração. Depois foi chegando umas irmãs, a irmã Laura chegou. De repente chegou uma moça chorando aqui. Eu quero reconciliar. Quem trouxe essa moça? Quem trouxe ela? O Espírito Santo de Deus trouxe ela. Deu o Espírito Santo de Deus, foi Ele. Não tinha uma reunião aqui de oração, não tinha um movimento, mas o Espírito Santo trouxe ela, dobrou os joelhos, nós oramos por ela e aconselhamos, ela foi embora alegre, feliz, porque reconciliou com o Senhor Jesus. Como aquele que tem 10, 20, 30, 50 anos de fé, como aquele que aceitou Jesus hoje, de coração. Se Jesus voltar hoje, vai subir no arrebatamento da igreja. Um dia para o Senhor é como eu me como não faz diferença. Veja bem o que diz Pedro. Aquele homem Pedro estava respondendo àquele que estava questionando a respeito da vinda do Senhor. Diz: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Muitas pessoas estão realmente, eu já disse aqui numa outra reunião, não sei se alguém lembra de eu ter dito isso, mas eu fui conversar com o moço que estava desviado. Você precisa voltar para a igreja. Você precisa voltar. Ele diz: eu preciso mesmo, mas eu vou esperar mais um pouco. Ainda, Jesus não vai voltar agora não. Tem muita coisa para se cumprir ainda. Olha, ele quer determinar o dia que Jesus vai voltar. Eu disse: está certo, eu creio que tem algumas coisas para cumprir, mas Deus é poderoso para fazer cumprir isso imediatamente. E você, do jeito que você está, você vai ficar no arrebatamento da igreja. E outra coisa, você está correndo um grande perigo, porque você está com vida, e diz que o sinal de quem está com vida pode morrer a qualquer momento. O sinal da morte é estar com vida. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso juízo. Se você permanecer do jeito que você está, você vai acabar. Muitos têm julgado o Senhor como tardio, o Senhor tardio, mas a Bíblia diz que o Senhor não é tardio, Ele é longânimo. Ele é longânimo para com todos, para convosco, querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Por que nós pregamos? Exatamente para levar esta palavra a chegar aos corações daqueles que na verdade ainda não conhecem o Senhor. E quantas pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus? Mas o dia do Senhor virá. Aí Pedro conclui aqui, diz: mas o dia do Senhor virá. Pedro estava respondendo a alguém que estava questionando a respeito da vinda do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão. Você já observou o seguinte: o ladrão, ele procura chegar a hora que todo mundo não está percebendo. Não está percebendo. E Pedro aqui faz a comparação: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Quer dizer, quando todos estiverem despercebidos, despreocupados quanto o acontecimento. Aí ele diz: olha, os céus passarão com grande estrondo, os elementos da terra arderão e desfarão, e as obras que nela serão descobertas.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Veja bem a profundidade disso aqui, irmãos. Quando Pedro diz, olha, os céus passarão como grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela serão descobertas. Havendo, pois, veja bem a profundidade disso aqui. Às vezes nós lemos isso aqui e passamos despercebido. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, por exemplo, o céu, a terra, todos os elementos que existem na terra, se tudo isso vai perecer, aonde é que o homem vai escapar? Aonde? Não tem como. Diz, olha, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa não deveis ser em santidade e piedade. Quer dizer, vocês, para escapar disso aí, porque todas as coisas vão aparecer, tem que ver piamente, em santidade. Piamente em santidade, porque a Bíblia requer a santidade. O Senhor quer que todos nós venhamos a viver em santificação, porque sem a santificação, o que, irmãos? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Pedro conclui aqui dizendo, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Mediante tudo isso aqui que nós lemos, nós comentamos, o Pedro diz àquele moço, diz, olha, mediante essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, sem mancha, sem ruga, sem contaminação. Eu quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 13. 2 Tessalonicenses capítulo número 2, o capítulo 3, versículo 2, 13. Está escrito assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui aos crentes de Tessalônica, após revidar este questionamento quanto à vinda do Senhor, diz, olha, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi você que escolheu o Senhor, irmão? Existe uma palavra que é dita assim: você quer aceitar Jesus? Não é isso? Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Irmão, é o Senhor que nos aceita. É Ele que nos aceita. Quando Ele diz, não me escolheste vós. Não foi eu que escolhi o Senhor. Não foi você que escolheu o Senhor. Quem sabe muitas pessoas que aqui estão, são sabedores que eu estou falando, viveram isso, relutou para não aceitar, para não tomar uma atitude, mas foi impulsionado, foi tocado pelo Espírito Santo, não teve como realmente fugir.
o Senhor nos aceitou. Nós estávamos longe de Deus, separados da comunhão do Espírito Santo, sem paz, sem Deus no mundo, destinado à perdição, mas o Senhor nos chamou, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu o direito de estarmos assentados aqui hoje como cidadão celestial, aguardando a qualquer momento o arrebatamento da igreja, crendo no arrebatamento da igreja. Oxalá se o arrebatamento da igreja fosse hoje. A Bíblia até diz: orai para que isso não aconteça. Vamos ver, você lembra? Orai para que isso não aconteça. Você lembra, irmão? No sábado ou no inverno? Está provado por quê, irmão? Está provado por quê? No sábado ou no inverno? No sábado o povo só pensa em ir para as festas. Só ir para a festa. Hoje é sábado. Mas ele não pensa. Eu sempre faço uma análise. Alguns movimentos grandes assim, e muitas pessoas que não é um movimento de culto, assim, eu sempre penso: será que tem alguém pensando no arrebatamento da igreja aqui? Será que tem alguém pensando que Jesus pode voltar nesse momento? Eu já pensei isso muitas vezes. Em grandes movimentos assim, grandes festas, que não é de igreja assim, eu já pensei: será que tem alguém pensando que Jesus pode voltar a qualquer momento? Louvamos a Deus porque o Senhor nos escolheu. Veja bem, para que também vos chamou pelo vosso evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, assim pois, irmãos, ele faz uma recomendação aqui. Assim pois, irmãos, permanecei firmes, isto é, inabalável. Assim pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservais as tradições que por vós foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Aqui está dizendo o apóstolo Paulo: seja aquilo que nós vos ensinamos. Veja bem, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E boa esperança. Quantas pessoas estão deixando aquilo que aprendeu? Eu conheço crente o seguinte: era crente que, sabe aqueles crentes que a gente usava a expressão parte um fio de cabelo no meio? De tão legalista que era, tão legalista, né? Mas hoje ele passou para o outro extremo, deixou. E o apóstolo Paulo aqui recomenda não deixar. Não deixar. Eu quero ainda ler com os irmãos o mesmo 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, que está escrito. Vamos ver? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Diz assim, ó: mas fiel é o Senhor, se permanecermos firmes, convictos, uma boa esperança. Aí ele diz aí: fiel é o Senhor, que vos confirmará
e guardará do maligno. Irmãos, nós somos heróis na mão de Deus. Mas se o Senhor tirar a mão, nós somos vulneráveis ao inimigo, a Satanás. Não, pastor, eu não. Satanás não tem. Se não fosse o Senhor na vida de Pedro, pastor Ivo, o que o Senhor falou para Pedro? Pedro, o que o Senhor falou para Pedro? Você lembra? Satanás pediu para fazer o quê? Cirandar. Quer dizer, passar na peneira, peneirar o Pedro. Irmão, quem sabe você está na lista. Se Pedro não escapou da circunstância, quem somos nós para escapar? O inimigo está de olho, irmão, procurando uma brecha na minha vida, na sua vida, para que possa nos destruir. Veja bem, fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações ao amor de Deus, à constância de Cristo. Se nós estamos aqui, é porque o amor de Deus tem repousado sobre a nossa vida, porque de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Eu estive conversando com uma moça essa semana, aconselhando, ela diz, olha, eu arrumo para ir para a igreja, eu tenho vontade, mas na hora eu acabo não indo. Eu disse, olha, você tem que vencer isso aí. É exatamente o que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, esteja no centro da vontade de Deus, resiste a quem? A Ele, ao inimigo, aquele que não quer que nós viemos para a igreja, aquele que não quer que nós oramos, aquele que não quer que nós lemos a Bíblia, aquele que não quer que nós jejuamos, aquele que não quer que nós evangelizamos, aquele que não quer que nós estejamos na presença de Deus. Nós vamos resistir, e a Bíblia diz que ele vai fugir, porque aquele que está conosco é maior do que ele, todo-poderoso, irmão. Oh, aleluia. A minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória, porque ele prometeu estar conosco. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Agora, precisamos estar conscientes de uma coisa: nós temos que permanecer. Temos que permanecer naquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Você quer ler um texto comigo? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Veja bem o que João escreve aqui, dizendo assim, ó: esta é a promessa que ele nos fez. Esta é a promessa que ele nos fez. Irmão, não deixa ser enganado, não. Nós temos uma promessa e ele vai cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Esta é a promessa que ele nos fez. O que, irmão? O que ele nos prometeu, irmão? A vida eterna. Alguém até chegou para Jesus um dia, Pedro chegou para Jesus e questionou: Senhor, nós que temos deixado tudo. Pedro estava referindo a pesca, a família que havia ficado para trás, estava seguindo a Jesus, né? Há muitos amigos, os familiares. Ele falou: nós temos deixado tudo. Tudo, nós temos deixado tudo para te seguir. O que nós vamos receber? O que nós vamos ter? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Você lembra?
vocês vão receber 100 vezes tanto aqui, e por fim a vida eterna, com o que, irmão? Você esqueceu da outra parte. Vocês vão receber 100 vezes tanto aqui, e por fim a vida eterna, com tribulação. Não adianta nós pensarmos que agora somos crentes, estamos livres de tudo isso aqui, não. Luta, tribulação, dificuldade, problema, isso é do cotidiano do cada crente. Eu não lembro quem disse que isso é comida de crente. Alguém já disse isso aqui uma certa época, eu não lembro quem disse, mas eu lembro de alguém dizer que isso é comida de crente. Agora veja bem, Ele prometeu a vida eterna. Vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que querem enganar. Aqui ele está advertindo, veja bem, não é? Agora ele traz uma advertência: é uma unção que vos recebeste dele e fica em vós. Quer dizer, vocês já receberam esta unção do Senhor, você já recebeu o toque do Espírito Santo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quer dizer, vocês não precisam ficar preocupados se outra pessoa vier ensinar alguma coisa para vocês, não. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se alguém, ou até mesmo nós, foi o que o apóstolo Paulo disse, ele chegou a dizer: se alguém vier pregar outro evangelho, ou até mesmo nós, porque Paulo estava dizendo assim: se eu mesmo desviar, e se eu vier pregar outro evangelho para vocês, seja o quê? Anátema, não os deis crédito isso aí não. Agora o versículo 28 diz aqui, olha, veja bem, João dando a última instrução, diz: e agora, filhinhos, veja a expressão de João, quanto é bonito, né? Filhinhos, e agora, filhinhos, permanecei nele. A nossa segurança, irmão, de salvação está em permanecer. A nossa segurança da salvação está em permanecer. Veja bem o que João diz aqui, ó: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele manifestar, tenhamos confiança. Eu não sei se nós estávamos conversando essa semana, o pastor Sebastião Camargo ali dentro, e alguém comentou da seguinte forma, que alguém comentou em cima do púlpito, diz: eu tenho muitas pessoas dentro da igreja aqui que não têm certeza de salvação. E o irmão falou: mas você está brincando. Não sei, você estava perto quando foi comentado isso? Não estava não, né? Estava não. A história é o seguinte: tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que não têm certeza de salvação. Eu falei: você está brincando, aqui todo mundo é crente. E vai a mensagem, o pregador pregou, e daqui a pouco o pregador diz: olha, eu queria nesse momento orar por alguém que tem dúvida da sua salvação. Você está em dúvida quanto à sua salvação? Você que falou na escola? Joaquim, foi isso mais ou menos, não, Joaquim? De repente veio a multidão. E poxa, esse povo, será? Põe em xeque o quê? A dúvida, irmão. Não devemos ser deixados pela dúvida, mas devemos permanecer nele, tendo esta confiança que quando ele manifestar, nós não vamos ser confundidos. Nós vamos nos encontrar de vestes duras brancas, sem mancha, para ouvir o toque da trombeta e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Permanecer. Eita, gente diz assim: oh, mas eu tenho tanta saudade daquele tempo que a igreja orava. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Você está orando?
Você faz parte do trabalho de oração das irmãs? Você tem a oração 8 horas, tem oração 3 horas, tem oração à noite. Você está orando? Oração de madrugada. Está orando? Está permanecendo? Cuidado, irmãos, para nós não sermos confundidos. O perigo de sermos enganados. Ah, não, hoje a igreja mudou, hoje é diferente, não precisa disso mais não, né? Não precisa disso não. Precisa sim, irmãos. Precisamos estar observando a palavra do Senhor Jesus, porque muito breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e só vai subir aqueles que estiverem realmente com as lâmpadas acesas. Aleluias. Quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Vamos de pé. Pastor Sebastião Camargo vem fazer essa oração neste momento. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, meu irmão. Mantenha a chama do Espírito Santo Deus acesa, sabendo que a qualquer momento as trombetas podem tocar, e nós precisamos estar atentos. Graças a Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, quando o pastor Gessol estava aplicando a palavra aqui. Às vezes tem coisa que coloca dúvida no seu coração, é o seu dia a dia, do pensar do seu dia a dia, do seu afazer do seu dia a dia, aquilo que você fez no seu dia a dia e trouxe para a igreja, às vezes dentro do seu coração a dúvida. E eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que todas esta dúvida maligna, satânica e diabólica, infernais, que saia da tua vida em nome de Jesus, e que teu coração abre agora para o Espírito Santo colocar a verdade, a certeza, a convicção, a confiança dentro de você. O que habita em você, Deus que habita em você é o Espírito de Deus. E eu quero lhe dizer para você: não deixa a dúvida agora não, arranca ela agora. Disse Deus: eu quero que saia de dentro de mim, porque eu quero sentir a alegria da salvação. Crente só vai para o céu se tiver alegria da salvação. O que dá alegria é o Espírito Santo do Senhor. Eu não sei, mas Deus está me dizendo aqui nesta noite que tem muitas pessoas que estão tristes, angustiado. É no que você está fazendo, no que você está agindo, é no que você está falando nos seus grupinhos, no que você está agindo dentro da sua vida. Mas em nome de Jesus vai sair agora, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado aí agora e diga: Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito agora. E Deus vai jogar por terra e vai te dar. Irmão, eu quero orar por você nesta noite, expulsando tudo isso aí. Você tem que sair daqui diferente nessa noite, porque a palavra falou no teu coração. Em nome de Jesus, receba agora. Começa Jesus a agir, porque o agir é do Senhor, a palavra é do Senhor, a unção é do Senhor, a graça é do Senhor, a autoridade é do Senhor, a força é do Senhor, a alegria é do Senhor. Espírito profético nesta noite, começa a bailar, usar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, tristeza. Em nome de Jesus, angústia. Em nome de Jesus, infelicidade. Em nome de Jesus, sai agora e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo: receba a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, poder estar assentado. Deus abençoe o pastor Sebastião Camargo, né? E que a dúvida saia do nosso coração, né? Nós estejamos convictos de que Cristo voltar, nós vamos subir ao arrebatamento da igreja. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos. Queremos agradecer a todos os irmãos. Vamos levantar a nossa oferta, que sempre tem sido repassada a alguém que sempre procura, né? Temos ajudado alguém com essa oferta de terça-feira. Nossos diáconos auxiliares, por favor, recolhe aí a oferta para nós, né? Nós queremos lembrar os irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa reunião de obreiro, né? Todos os obreiros são convidados a estar presentes, né? Cadê os nossos diáconos, irmãos? Diaconisa, né? Tem que estar levantando a oferta. Só o irmão João, cadê os irmãos? Demais irmãos aí, por favor. Amanhã nossa reunião de obreiro, né?
e todos os obreiros estão convocados a estar participando, né? Na quinta-feira teremos aí os ensaios, na sexta-feira os grupos familiares, na quinta-feira temos também departamento infantil, né? Aqui, muito bem, não é um ensaio. Venham participar do culto das crianças, será realizado dia 22, amanhã, né? Ou na quinta-feira, melhor dizendo, amanhã quarta. Na quinta-feira, às 19h30, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os pais são convidados, né, a trazer as crianças, né? Porque na verdade a criança às vezes não tem como vir só, mas os pais são convidados a trazer as crianças e também participar do culto. Então na quinta-feira o culto na direção do departamento infantil, mas toda a igreja participando, né? Na sexta-feira os grupos familiares. E eu já quero aqui aproveitar, né, a oportunidade. Eu não trouxe aqui a minha agenda, saber qual a última reunião. E aqui antecede do dia 21 de dezembro, né? A nossa reunião dia 21 de dezembro. Já quero avisar, porque os irmãos não seguram as planilhas lá não, né? Nós precisamos fechar o relatório até o dia 21 de dezembro, que nós vamos ter aqui a nossa festa. Dia 21 mesmo? É dia 21, né, Wagner? Dia 21, né? E nós vamos ter a nossa confraternização juntamente com os grupos familiares. E eu quero prestar o relatório para os irmãos. Então os irmãos, assim que vencer o mês, traga as planilhas para a gente fazer o lançamento, né? E estar fechando aí o ano. E no sábado nós não teremos casamento, mas teremos a nossa reunião de obreiro do campo, teremos a reunião com os professores de escola bíblica dominical, isso no sábado, né? E no domingo teremos a escola bíblica e à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus, tá? Todos os irmãos são convidados a estar presentes, a estar participando, convidando outras pessoas para estar participando conosco, amém? Que Deus em Cristo abençoe, Deus em Cristo abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos que vieram nessa noite, venceram aí, né? A hora que eu cheguei aqui debaixo de chuva, e podia contar os irmãos que estavam aqui dentro. Eu disse, será que o povo vai reunir hoje? Mas graças a Deus que você veio, irmão, né? Louvamos a Deus pela sua vida. E aqui tínhamos o irmão Benedito, estava o irmão Sebastião Casimiro, em cima do púlpito, o pastor Sebastião Camargo, depois chegou, os irmãos foram chegando, né? E graças a Deus que vocês vieram, né? Deus em Cristo esteja abençoando. E quero convidá-los a postar de pé. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, né? Eu quero ser grato a Deus nessa noite por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, né? Quero agradecer ao irmão Cícero, a esposa. Irmão Cícero, Deus abençoe. E é sempre bem-vindo, tá? Sempre bem-vindo a estar conosco. Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus. Pastor Eurípides, nosso terceiro vice-presidente, vai estar aqui fazendo essa oração nesse momento e dando também as bênçãos apostólicas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, poderoso, eterno e soberano Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por estes momentos que passamos na tua presença. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nesta noite romperam os obstáculos e fizeram presente aqui. Te louvamos pela palavra que foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos ajude a não ser apenas ouvinte esquecido, mas que possamos guardar a tua palavra. Pai, abençoa os teus filhos, despede-os em paz nesta noite, leve em paz aos seus lares e dê a cada um uma noite de paz. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe.